Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Bíblia Talk. É um prazer muito grande poder ter você aqui junto com a gente hoje, nesse dia, para que a gente possa compartilhar juntos esses minutos de estudo. Hoje nós estaremos continuando nosso estudo sobre os livros históricos. E na lição de hoje, nós vamos estudar a lição de número 5, que traz como título Um Coração Agradável. Quero deixar, antes de mais nada, os meus agradecimentos a todas as pessoas que deixaram comentários e likes no nosso último vídeo. Você não faz ideia do quanto isso ajuda a impulsionar os nossos vídeos e distribuir os nossos vídeos para mais pessoas. E por outro lado, o seu comentário, o seu like, é um combustível para que a gente possa continuar preparando essas aulas cada vez melhor para você. Então, se você ainda não deu o like nesse vídeo, aproveita esse momento, deixa aí o seu like, deixa um comentário e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para que você possa receber a notificação toda vez que um vídeo novo desse canal sair. Eu recebi na semana passada mensagens de pessoas que não estavam conseguindo encontrar o vídeo na plataforma. Então eu te peço encarecidamente, interaja com esse vídeo, deixe seu comentário, deixe o seu like, para que essa plataforma possa distribuir cada vez mais esse vídeo para mais pessoas. Então assim, depois desse aviso, nós vamos para o nosso vídeo de hoje e muito obrigado de coração por se inscrever, por deixar o seu like e o seu comentário. O texto de referência dessa lição de hoje está em 1 Samuel, do capítulo 12, do versículo 22 até o versículo 25. Daqui a pouco a gente vai fazer uma abordagem sobre esse texto de referência, versículo por versículo. O versículo do dia diz: Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. A verdade aplicada diz: aqueles que confiam no Senhor e dependem do seu poder possuem um coração puro e sincero. E aqui estão os objetivos dessa lição de hoje: apresentar Samuel como um profeta e juiz de Israel, entender o perigo de se ter um coração enganoso e apontar o contexto da unção de Davi. Então, nesse momento, eu gostaria de fazer uma abordagem sobre 1 Samuel, do capítulo 12, do versículo 22 ao versículo 25. Aqui nós vemos o profeta Samuel falando para o povo de Israel. Ele está se despedindo do seu posto de líder daquela nação. Israel, ele está passando por um processo de grande transição. Ele está saindo ali do período dos juízes, que durou ali 320 anos, para a monarquia teocrática. Samuel, ele foi o último dos juízes e o primeiro grande profeta de Israel. E a sua liderança estava naquele momento chegando ao fim. Então, antes dele se autodestituir do seu poder e da sua responsabilidade civil, ele reúne o povo e ali ele entrega um discurso, que é o que nós temos nesse texto de referência de hoje. Então, se você puder aí abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 22, nós vamos fazer aqui uma leitura desse texto, que diz assim: Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Então nós vemos aqui Samuel assegurando o povo de Israel que Deus não os abandonaria por causa do seu grande poder, por causa do seu grande nome, por causa do compromisso que ele havia feito com aquele povo. Nós vemos aqui que a fidelidade de Deus, ela é destacada. Mesmo com as falhas, com as péssimas escolhas que o povo de Israel fez durante todos aqueles anos, Deus ainda continuava sendo fiel. Não fiel ao povo, mas fiel à sua própria palavra, por causa do seu grande nome. No versículo 23 diz: E longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês, e também lhe ensinarei o caminho que é bom e direito. Então aqui nessa parte, Samuel, ele está se comprometendo a continuar orando pelo povo, a continuar ensinando aquele povo. E isso para ele é um papel muito importante. Significa que agora Samuel é o líder espiritual e profético e não mais aquele líder cívico que eles tinham antes. Então agora, nesse momento, ele deixa o papel de líder cívico de Israel e ele passa a ocupar apenas e exclusivamente o papel de líder espiritual e profeta da nação. E nós vamos ver aqui no texto também que ele considera um pecado não orar e não interceder, não ensinar o povo. E isso nos mostra o nível de responsabilidade que ele tinha. E assim nós vamos ao versículo 24, que diz: Somente temam o Senhor e sirvam fielmente de todo o coração e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Então Samuel está exortando o povo de Israel. Está exortando a quê?
a eles temerem e servirem a Deus com a fidelidade e de todo o seu coração. Ele está lembrando o povo das coisas maravilhosas que Deus já realizou por eles. E isso é um chamado aquele povo para a gratidão e a adorar ao Senhor com base nas lembranças das ações que Deus já tinha feito por eles no passado. E já no versículo 25 ele diz: todavia, se insistirem em fazer o mal, tanto vocês quanto o seu rei serão destruídos. Então aqui nós temos um sinal de alerta. Se o povo e o rei deles, que era o rei Saul, se eles persistissem em desobedecer a Deus, eles enfrentariam agora as consequências das suas escolhas. E isso reflete para mim e para você a justiça de Deus. Esse é um assunto muito sério e nós precisamos levar em consideração. Então esse aqui é o discurso de despedida de Samuel. Ele vai relembrar o povo de Israel sobre a fidelidade de Deus. Ele relembra o seu próprio compromisso de servir a Deus e servir o povo. E ele também aponta para aquele povo as consequências que a desobediência pode trazer sobre a vida deles. Então esse discurso de Samuel, o último discurso dele, é uma mistura de encorajamento com um aviso de Deus. E destaca a importância de seguir a Deus com fidelidade. Então assim nós vamos ao primeiro tópico dessa lição, que traz como título Samuel, o último juiz. E o ponto central dessa lição de hoje é entender um dos conceitos mais vitais da nossa fé cristã, que é que a verdadeira felicidade e pureza de coração são alcançados apenas através da obediência à palavra de Deus. Nós vemos aqui no texto do livro de Samuel, que é dividido em duas partes, mas era um livro só. Nós vemos aqui que o texto de Samuel, ele é marcado por um período crucial na história de Israel. Ela é ali a transição do período de juízes, que durou 320 anos, para a monarquia teocrática. Na época, o rei de Israel, ele não era apenas visto como um líder político apenas, mas ele também era um representante do próprio Deus. E esse contexto histórico ressalta a importância da obediência divina, não apenas no nível das pessoas, ali das pessoas que compunham aquela nação, mas também no âmbito nacional, no cenário nacional, através daquele rei. A obediência do próprio rei a Deus refletia na presença de Deus naquela nação, na nação de Israel. Nós vemos aqui no texto que a vida de Samuel, ela exemplifica o que significa viver uma vida de dedicação, de serviço no caminho do Senhor. A história de Samuel ela começa muito antes do seu próprio nascimento. Ela começa com a história da sua mãe, começa com a história de Ana, que eu e você, eu tenho certeza que já conhecemos. E nós sabemos como ela deu à luz a Samuel. E nós sabemos como ela deixou ele no templo para aprender com Eli, para cumprir o voto que ela tinha feito com Deus. Depois nós vemos todas aquelas histórias sobre os filhos de Eli, como eles não tinham temor nenhum a Deus, o que causou a destituição daquela família no seu serviço, naquele serviço que eles prestavam ao Senhor, pelo próprio Deus. Então nós vemos aqui na vida de Samuel que desde pequeno, desde a sua infância, ele foi preparado por Deus para trazer a nação de volta aos caminhos do Senhor. E isso nos mostra como a obediência a Deus ela pode nos moldar, pode mudar uma vida, como a vida de Samuel, para mudar o curso da história. E da mesma forma é na minha vida e na sua vida nos dias de hoje. Nesse mundo onde nós estamos vivendo, onde nós somos frequentemente tentados, a história de Samuel ela serve para mim e para você como um grande aviso. A história de Samuel nos mostra que independente da sua classe social, independente de onde você vive, a obediência à palavra de Deus, a obediência a Deus é o caminho para que nós possamos viver uma vida cheia de propósito e plenitude. E assim como Israel enfrentou momentos de decisões na sua vida, na sua história, eu e você também nós enfrentamos escolhas diárias que nós precisamos fazer. O exemplo de Samuel e essa transição de Israel, ela nos incentiva a escolher um caminho de obediência a Deus. Porque nós sabemos que quando nós escolhemos a obediência a Deus, é aí que nós encontramos a verdadeira felicidade, que muitas pessoas passam a vida inteira procurando e nunca encontram. E assim nós vamos ao segundo tópico dessa lição, que traz como título O Engano do Coração. A história de Saul, o primeiro rei de Israel, ela oferece para mim e para você uma reflexão muito profunda sobre o engano do nosso coração e como isso pode trazer a vaidade e levar à nossa própria queda. E olha que Saul era um líder com muito potencial, como nós vemos aqui no livro de Samuel. Nós vemos que o povo de Israel estava impressionado com as lideranças monárquicas
dos seus vizinhos e acabam assim rejeitando a Deus como seu próprio rei e pedindo uma liderança humana. E essa decisão do povo de Israel marcou profundamente a sua história. E isso nos mostra como facilmente o coração do homem pode ser enganoso, como o nosso coração humano é falho. E nós sempre acabamos atraídos por coisas que parecem certas, mas são fundamentalmente erradas. Saul começa o seu reinado como sendo um homem humilde, um homem alto, um homem forte. Ele era da tribo de Levi. Só que a vida dele, a história dele acabou se transformando rapidamente numa lição sobre o perigo da vaidade. E ele é um exemplo de um homem sem Deus. O poder corrompeu o coração de Saul. Isso levou ele a desobedecer à vontade de Deus. Isso fez com que ele colocasse as suas próprias necessidades acima do bem-estar, acima do bem daquele povo, que era o povo de Israel. Saul, nesse momento da história, ele estava sendo aclamado pelo povo, ele estava sendo servido pelo povo. E isso fez com que ele se sentisse a última bolachinha do pacote. É como aquele ditado popular que diz: dê poder a uma pessoa, dê autoridade a uma pessoa, e você vai conhecer quem ela realmente é. E foi exatamente isso que aconteceu com a vida de Saul. Assim que ele recebe a autoridade, assim que ele recebe poder, ele mostra a sua verdadeira face. Ele não é mais aquele homem humilde. E o caminho da vida de Saul acaba sendo marcado por decisões erradas, marcadas por falta de arrependimento e por um declínio, por uma frieza espiritual que se alastrou na sua vida. E isso acaba entristecendo tanto a Deus, que o próprio Deus permitiu que um espírito maligno atormentasse a vida dele. Então nós vemos aqui a seriedade do que acontece com uma pessoa sem Deus no seu coração. Uma pessoa que está centrada apenas nela mesma. Nós vemos aqui que o ato de desobediência de Saul, seus atos de incapacidade de se arrepender, os seus atos pecaminosos levaram a consequências dolorosas, não apenas para a sua vida, mas também para a vida de Israel. Então as consequências não foram apenas no âmbito pessoal, mas elas também foram no âmbito da nação de Israel. A história de Saul, ela serve para mim e para você como um aviso sobre os perigos de manter o nosso coração fora da vontade de Deus, de manter o nosso coração longe do arrependimento, longe da submissão à vontade do nosso Deus. Só que isso que aconteceu com Saul não aconteceu só naquele tempo. Todos os dias nós também somos tentados a buscar pelos nossos desejos, pelo nosso desejo de poder, buscar pela aprovação dos outros, buscar pelo nosso próprio sucesso. Não estou dizendo que buscar o nosso sucesso, buscar a aprovação, seja algo ruim nas nossas vidas. Mas o ruim é você fazer isso sem a vontade de Deus, sem a direção de Deus, fazendo isso apenas com o fim em você mesmo. Então esse texto bíblico, ele nos encoraja a examinar o nosso próprio coração e buscar uma vida centrada na humildade, na fidelidade a Deus, evitando essas armadilhas da vaidade e do egoísmo nas nossas vidas. Então é muito importante entender que essa história de Saul, ela não é apenas uma narrativa do passado, mas ela também é uma lição para mim e para a sua vida nos dias de hoje. Então, ao estudarmos aqui hoje, nesse segundo tópico sobre a vida de Saul, nós somos lembrados sobre a importância de manter o nosso coração alinhado com a vontade de Deus, alinhado com os valores de Deus, aos mandamentos de Deus, para que eu e você não venhamos cair nos mesmos erros que Saul caiu. Então, assim, nós vamos ao terceiro tópico dessa lição, que traz como título Um Pastor Escolhido. E é justamente nesse momento aqui da história, no momento onde Saul está vivendo um declínio espiritual, está ali vivendo apenas para si, que nós vamos ver a ascensão de Davi. Davi era quem? Davi era um simples pastor de ovelhas. E ele acaba virando o novo rei de Israel. E essa história de Davi vai nos mostrar a soberania de Deus em escolher líderes, mas ela também nos mostra, ela destaca a importância da fé, da humildade, da integridade do nosso coração. Então, ao rejeitar Saul, Deus acaba escolhendo Davi, que era apenas um jovem pastor. E esse jovem pastor acaba virando o novo rei de Israel. Nós vimos na lição que o povo escolheu a Saul. E em contraste a isso, nós vemos que Deus escolheu a Davi. E isso nos ensina um princípio fundamental. Qual que é esse princípio fundamental, Renato? O princípio fundamental é que Deus valoriza a pureza do coração e não a nossa aparência externa. Deus valoriza o seu relacionamento com Ele e não aquilo que você faz na frente de todo mundo no culto de domingo. Deus valoriza os seus momentos de comunhão com Ele e não a sua oração eloquente
no culto de domingo. Então a história de Davi reafirma que o caráter e que a integridade são mais importantes para Deus do que os atributos físicos, aquilo que as pessoas veem, ou a sua posição social. E isso nos remete diretamente ao nosso versículo do dia que está lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, que diz: porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. O Senhor é aquele que conhece o coração do homem. Nós vemos que quando Davi confrontou Golias, isso foi um exemplo de colocar a fé em ação. Enquanto todo mundo estava vendo Golias como sendo invencível, Davi estava confiando em Deus. Então nós vemos que a vitória de Davi sobre aquele gigante mostra que a fé combinada com coragem e ação pode superar qualquer desafio. Então nós vemos que por conta disso Davi acaba casando com a filha de Saul e acaba virando comandante do exército, o que acaba gerando muito mais inveja em Saul pela fama que Davi tinha conquistado. Nós vemos também que a jornada de Davi ela foi marcada por muitas adversidades, por inveja, por perseguição pela parte de Saul. E esses desafios que ele enfrentou testaram a sua fé, testaram o seu caráter, mas Davi permaneceu fiel a Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Nós vemos que Davi demonstrou uma capacidade muito grande de perdoar e de mostrar misericórdia a Saul, mesmo quando ele tinha a chance de acabar com a vida dele. Nós vemos que Davi, para fugir de Saul, para se esconder de Saul, ele acaba indo para a cidade dos filisteus. Eu não sei se você se lembra, mas ele tinha matado o gigante filisteu. E é no meio dessa cidade, na cidade daquele gigante, que ele vai se esconder. E por mais que essa história de Davi seja incrível, em nenhum momento nós podemos afirmar que Davi foi um homem perfeito. Mas a vida dele oferece lições valiosas para mim e para a sua vida no dia de hoje. A vida de Davi nos ensina sobre a importância da nossa fé. Ela ensina sobre a importância da humildade, ela nos ensina sobre a importância do perdão e da confiança em Deus, independente das situações que nós estamos vivendo na nossa vida. É muito fácil para mim e para você que nós adoremos a Deus, que nós demos glórias a Deus quando nós derrubamos os gigantes das nossas vidas. Difícil mesmo é a gente continuar adorando a Deus, como fez Davi, quando ele estava escondido no meio dos seus inimigos. Difícil mesmo é continuar adorando a Deus quando nós estamos escondidos dentro da caverna de Adulão. Davi, ele nos mostra que a verdadeira grandeza, ela só vem de um coração que está alinhado à vontade de Deus. O texto da história de Davi, ele é um convite para mim e para você, para que nós possamos viver uma vida de relacionamento mais profundo com Deus e viver uma vida de fé e de integridade nos caminhos do Senhor. A história de Davi nos mostra que, independente do seu CEP, da sua origem, da sua situação, Deus pode usar cada um de nós para realizar grandes coisas quando nós estamos andando em conformidade, em obediência à sua santa palavra. Então assim nós chegamos ao final dessa primeira etapa do livro de Samuel. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse conteúdo. Quero te pedir que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque isso ajuda muito a impulsionar o nosso vídeo e mostra para essa plataforma que nós estamos que esse vídeo é sim relevante. E se você achou algum valor nesse conteúdo de hoje, gostaria que você se inscrevesse nesse canal, que você ativasse as notificações para que você receba o próximo vídeo, onde nós vamos falar da segunda parte do livro de Samuel. Então, muito obrigado desde já, estou confiando em você. Muito obrigado por curtir, comentar e compartilhar. Deus em Cristo te abençoe e eu vejo você no próximo vídeo.